Evangelho de Lucas, capítulo 14, verso 25. Se tem alguém sem Bíblia do seu lado, compartilhe a sua Bíblia com esse irmão, com essa irmã, para que o Espírito fale através da sua palavra. Lucas 14, verso 25, diz assim: grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, irmãos e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para a concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Amém. O tema da mensagem de hoje, irmãos, é as exigências do discipulado. As exigências do discipulado. Há uma frase que até o fim do mês passado estava estampando a capa do nosso boletim. Uma frase curta, mas muito significativa: ser e fazer discípulos. Ser e fazer discípulos. Irmãos, é impressionante como uma frase tão curta, tão simples, possa dizer tanto a respeito de nós mesmos, a respeito da igreja. De tal forma que, se você for embora desse culto hoje, não lembrar de mais nada, e não lembrar das canções, e não lembrar de mais nada dessa reflexão, mas guardar essa simples frase, ser e fazer discípulos, você vai sair daqui hoje vitorioso. Porque essa frase, irmãos, fala duas coisas aos nossos corações. Primeiro, quem nós somos? Discípulos. Essa frase tão emblemática vai nos lembrar que Jesus morreu na cruz, verteu o sangue dele para comprar um povo, para te comprar, para comprar homens, mulheres, jovens de todas as línguas, raças e nações, para ser a sua igreja, para compor o seu povo, para ser nação santa, povo escolhido, para ser discípulos e discípulas que seguem nas suas pegadas. Essa frase aí, ser e fazer discípulos, também vai lembrar uma outra verdade: o que nós somos, e em segundo, qual é a nossa missão, o que Deus espera que eu faça, que você faça, que a igreja faça enquanto discípulos de Jesus. Porque Deus envia o seu Filho, chama um povo para ser discípulo, e faz parte, irmãos, o ser discípulo de Jesus, chamar outros para seguir também. Enquanto nós vamos na pegada do mestre, nós vamos anunciando para os outros: venha e veja o que ele faz. Venham e ouçam o que ele tem para dizer. Venham e recebam a paz que ele tem para compartilhar. Eu sigo e convido você que não segue: venha comigo, porque eu sei aonde existe vida, paz e perdão. Então vamos pensar sempre discipulado a partir de algo multiplicador. Não é algo que a gente guarda para nós. Deus nos faz discípulos e a gente precisa multiplicar isso na vida de outros. Nós precisamos derramar o Evangelho na vida de outros. Pense no discipulado não como algo isolado, algo que você faz para você mesmo, mas sempre como algo expansivo, algo que você vai compartilhando enquanto você segue a Jesus. Essa é a grande comissão: fazer discípulos. E quer saber se uma igreja está saudável, está viçosa? Observe se ela faz discípulos capacitados a fazer outros discípulos. Mas preste atenção, pense
ser e fazer discípulos, não como chamar o seu vizinho para vir na igreja, ou dizer o horário de culto para o seu vizinho. Isso não é fazer discípulos. Isso é importante, mas isso não é ser e fazer discípulos. Sabe aquela saída rápida, a gente cruza com o vizinho do elevador, e o vizinho, por educação, fala assim: onde você vai? Ver a gente com a Bíblia na mão, sai no domingo, horário que muita gente não sai, e o vizinho pergunta por educação: olha, vocês vão à igreja, são crentes, né, são religiosos, e a gente não quer explicar muito para o vizinho, para a vizinha, a gente não quer dar satisfação, a gente diz: eu vou à igreja, que dia tem culto? A gente fala: no domingo, às 19 horas, tchau, tchau, e a gente nunca mais vê o cara. E aí às vezes nós nos enganamos pensando que isso é fazer discípulo. Isso não é fazer discípulo. Pense fazer discípulo, irmão, irmã, como um processo. É algo que você vai fazer ao longo do caminho. É algo que nós vamos construir. Fazer discípulo leva tempo. Construir um discipulado, construir um relacionamento de discipulado leva custo. Precisa investimento, precisa abdicação, precisa dedicação, precisa oração, precisa zelo, precisa coração aberto, precisa, meu irmão, o mesmo amor doador que houve em Jesus Cristo. Então pense discipulado como a nossa missão, e pense discipulado como um processo. Mas eu me lembro que um dia eu trouxe meu vizinho no culto, mas você nunca mais conversou a respeito dele, a respeito do evangelho com ele. Eu lembro um dia, de tanto eu insistir com o meu cunhado me respondeu: para você não me perturbar mais, eu venho no culto com você, eu vou no culto com você. Isso não é discipulado. Você fez um convite, mas está longe de ser um discipulado. Discipulado é processo. É algo que você vai fazer durante a sua caminhada. É algo que vai acontecer do começo ao fim, até o retorno de Cristo. Há uma expressão, permita conceituar com você esse processo. Dois pastores fantásticos, um chamado Colin Marshall e o outro se chama Tony Pine, escreveram um livro chamado A Trelice e a Videira, a mentalidade de discipulado que muda tudo. Eles definem discipulado assim: queremos ver pessoas convertidas da morte em ofensas e pecados para a vida em Cristo, e uma vez convertidas, sejam acompanhadas e firmadas como discípulos maduros de Jesus, e quando se tornarem firmes, que sejam treinadas em conhecimento, piedade e habilidades, para que por sua vez façam discípulos de outros. Essa é uma definição importante, porque alguns conceitos chaves ali. Acompanhar é processo, acompanhar na caminhada. Treinar é processo, é na caminhada. Treinar na piedade, você vai ajudar o outro a construir uma espiritualidade saudável, você vai ajudar o outro a descobrir o evangelho e centrar a vida no evangelho. Processo. O fato é que quando nós pensamos em vida cristã, sempre essa palavra discipular tem que vir ao seu coração. Se você pensar vida cristã e pensar em tudo, e essa palavra discipular não pulsar no seu coração, volta a fita. Se você for da minha época, rebobina a fita. Falar com o Gustavo, rebobinar a fita, não tem sentido nenhum, né? Volta o clipe no YouTube, né? E vai do princípio de novo, porque está tudo errado. Sempre tem que pensar em discipulado. E sabe uma coisa interessante? Discipulado na Bíblia é uma palavra cheia de significados. É uma palavra homônima, que ela tem dois significados na Bíblia. Dois. Eu vou explicar os dois e nós vamos trabalhar um dos conceitos do que é discipulado hoje. Só vai dar tempo de trabalhar um. Discipulado na Bíblia, primeiro, é o ato de seguir a Jesus Cristo. Vou dar um exemplo. Pedro vai até Jesus, fala: Pedro, larga esse barco, larga essa rede e me segue. O barco e a rede, diz o Evangelho, era um negócio de família. Ou seja, era o ganha-pão do coitado de Pedro, do pai de Pedro, do irmão de Pedro. Balança, deixa a rede, segue Jesus. Cuido da rede, sigo esse homem que está revolucionando as coisas. Deixo a rede, não deixo, cuido, não vou, não vou. Há uma decisão, rede fica, eu vou com Jesus. Levi, aqui nós conhecemos como Mateus. Jesus vai para Mateus e faz uma proposta extraordinária, né? Mateus, deixa a coletoria e segue. Ou a balança de novo. Mateus põe de um lado: eu sou cobrador de impostos, ou seja, eu sou cupicha dos romanos, eu tenho um cargo de influência na sociedade, eu tenho dinheiro, eu tenho poder. Deixo isso, sigo Jesus, não deixo, desce, sai, deixa a coletoria, sai da coletoria e segue a Jesus. Esse é o primeiro ato discipular. Você decidir: eu deixo tudo para trás e sigo
sigo Jesus. Deixo as velhas coisas, deixo o velho homem, deixo os meus planos, deixo a minha vida, renuncio o meu eu e sigo com esse homem chamado Jesus de Nazaré para revolucionar o mundo. O ato de seguir a Jesus é uma escolha. Eu não faço por você, você não faz por mim. Graças a Deus, no reino de Deus, tudo é individual. Pecado é individual, salvação é individual, a prestação de conta diante de Deus é individual, e o chamado ao discipulado é individual. Eu não posso obrigar você a seguir como você não me obriga, mas você tem que decidir. Jesus te chamou. Você vai ou não vai? Põe tudo na balança. Compensa seguir? Não compensa. Vou com Jesus? Não vou. Deixo? Não deixo. Mas há uma segunda forma que a Bíblia usa, o Novo Testamento usa a palavra discipular. E o segundo ato é o ato de ensinar outros a seguir a Jesus. Vamos para Pedro de novo. Pedro deixa o barco, deixa as redes, segue a Jesus e lá na frente ele está ensinando outros a seguirem a Jesus Cristo. Pedro vai escrever, meu irmão, um dos textos mais lindos que estão no NT, a respeito da morte, da vida, da ressurreição. Pensa quando Pedro escreve assim: olha, não foi por coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que vocês foram comprados, mas por coisas eternas, gloriosas, perfeitas, como o sangue de Jesus. Aquele que deixou as redes e os barcos, agora ensina outros a seguir. Pense em Paulo. Deixa o farisaísmo, deixa a sua proeminência, deixa o seu status de membro do Sinédrio, e agora lá na frente ensina outros a seguir. Então pense nesses dois movimentos: seguir e ensinar outros a seguir. Qual dos dois nós já estamos fazendo? Pensa um pouquinho. O outro, nenhum, um pouco de cada um. Fiz um, mas deixei de fazer o outro. Estou fazendo o outro, mas não fiz o outro. Pensa um pouquinho, né? Eu quero falar com você, guarde todos esses conceitos na tua mente. Seguir a Jesus como discipulado, como seguir a Jesus. Porque eu tenho uma coisa que a gente precisa aprender, igreja: quem não segue, não pode ensinar outros a seguir. No discipulado, ser discípulo vem antes do fazer discípulo. Se a nossa vida não está centrada em Jesus, é pretensão tentar ensinar outro a centrar a vida em Jesus. Se, meu irmão, os nossos recursos, o nosso eu, o nosso tempo não estão rendidos, consagrados aos pés de Jesus, eu estou, meu irmão, inato, impossibilitado de ensinar outros a seguir a Jesus. No Novo Testamento, o seguir vem primeiro. Nós precisamos nos certificar se realmente somos discípulos, para depois nos preocuparmos em fazer discípulo. Quem não é, não pode fazer. Quem não segue a Jesus não tem autoridade espiritual para ensinar outros a seguir a Jesus. Quem não segue a Jesus de perto, quem não sabe o gostinho do que é ser discípulo de Jesus, quem não é apaixonado por Jesus, irmãos, não vibra para ensinar outros, para contagiar outros. Quem não é, meu irmão, dedicado a Jesus, quem não tem o coração seduzido pela graça de Jesus, não pode dizer a outros: seguem comigo, porque soa vazio, soa sem significado, soa sem sentido, soa sem emoção, é palavra vazia. Por isso o ser vem antes do fazer. E aliás, em nome de Jesus, nós precisamos nos certificar que nós somos discípulos, porque se você não é discípulo, não faça discípulo. Se você não está em Jesus, se a sua vida não está centrada em Jesus, se os seus recursos, o seu ser, a sua agenda, o seu tempo, os seus dons, os seus talentos não estão aos pés de Jesus, pelo amor de Deus, não faça nenhum discípulo, porque você não vai fazer discípulo de Jesus. Você vai fazer discípulo de você mesmo. Eu vou fazer discípulos que não vão refletir a glória de Jesus, eles vão refletir o meu jeitão, os meus trejeitos, as minhas idiosincrasias vão estar refletidas nesse discípulo. Misericórdia. Discípulos que vão refletir o que eu sou são um desastre para o reino de Deus. Nós precisamos fazer discípulos de Jesus. E aí, meu irmão, para nós fazermos discípulos de Jesus, há algumas exigências. Para nós sermos, discípulos de Jesus, esse texto vai nos mostrar algumas coisas. Já dizia Dietrich Bonhoeffer, a salvação é de graça, mas o discipulado custa caro. Jesus coloca as suas condições. O discipulado não acontece nas minhas condições. Não sou eu que digo para Jesus: Senhor, o teu projeto é bacaninha, o Senhor até que é um Deus muito legal, e eu vou colocar as condições para que o Senhor seja o meu mestre, e talvez eu vou ser o seu discípulo. Não são nas nossas condições. Nós não colocamos os termos para o discipulado. Jesus coloca as condições. Nós aceitamos ou recusamos e arcamos com as consequências de aceitar ou não
seguir como discípulo de Jesus. Por isso Jesus vai dizer nesse texto aqui quais são as suas exigências, não as nossas. E mais, ele vai rechear aqui esse chamado ao discipulado com uma parábola que começa no verso 28 para dizer o seguinte: discipulado é coisa séria. Ser discípulo de Jesus exige, meu irmão, reflexão. Não saia dizendo eu sou discípulo de Jesus sem refletir na sua conduta, na sua vida, nos seus valores, na sua postura. Jesus vai dizer aqui que ninguém pode aderir ao discipulado, meu irmão, sem ponderar os custos, sem ponderar o que Jesus exige. Ele diz o seguinte: olha, pensem, porque alguém para construir uma parede de tijolos senta, calcula, para não largar a obra inacabada. O rei que vai à guerra precisa sentar, planejar, traçar a rota, traçar a estratégia, para no meio do caminho ver e não perceber que entrou numa roubada e que não vai chegar no fim dessa empreitada. Ou seja, Jesus está dizendo: pense, pondere. Você só pode, nós só podemos nos declarar discípulos se isso for realmente projeto de vida. Por isso Jesus não obriga ninguém a ser discípulo, mas ele vai dizer: pense, olhe os homens que fazem planos na sua vida terrena. Então o discipulado é muito mais sério do que ir à guerra, é muito mais sério do que construir uma torre de tijolos. Por isso pensem. E aí, meu irmão, Jesus vai colocar as suas condições. E eu quero pensar com você. Primeiro, para ser discípulo, a gente precisa sair da multidão. Verso 25, olhem na sua Bíblia, por favor. Hoje está mais fácil, né? Mateus é mais fácil que Jeremias. Aquele dia, meu irmão, foi mais difícil, né? Perdão. Lucas. Verso 25. Grandes multidões o acompanhavam. E ele, voltando-se, lhes disse. Presta atenção nessa expressão. Grandes multidões o acompanhavam. Irmãos, para sermos discípulos, nós precisamos tomar a decisão de sair da multidão. O evangelista vai nos mostrar algo aqui muito importante. Até aqui, Jesus estava se dividindo. Ora ele se voltava aos fariseus e aos escribas, ora aos discípulos. Mas aqui Jesus não está falando nem com os escribas e os fariseus e nem com os discípulos. Agora a conversa é com a multidão. O evangelista é muito claro. Jesus percebe a multidão. Os escribas estão ali, mas para Jesus nesse momento eles não importam mais, porque os escribas e fariseus já haviam escolhido o seu mestre era a sua religião vazia, o seu mestre era o seu status, o seu mestre era a sua religião opressora. Agora a conversa não é mais com eles, a conversa não é mais com o grupo dos 12, a conversa é com aquela multidão. Jesus se volta para a multidão, e é para a multidão agora Jesus vai colocar as exigências do discipulado. Meu irmão, é interessante, há uma multidão, e qual é o diagnóstico da multidão? Uma multidão que caminhava anônima nas pegadas de Jesus. Uma multidão, meu irmão, de discípulos anônimos. Uma multidão não tem identidade. A multidão é uma zona neutra. A multidão é uma massa. A multidão não tem nome. A multidão não tem sorriso. A multidão, meu irmão, não se apresenta. Quem está na multidão está protegido pelo anonimato. Quem está na multidão pode estar presente sem estar comprometido. Quem segue Jesus na multidão não necessariamente corre os mesmos riscos que Jesus. Quem segue Jesus na multidão não necessariamente, meu irmão, se sacrifica com Jesus. A multidão era um lugar confortável, e Jesus agora, o que tudo indica, está preocupado com essa zona neutra, com essa zona da pasmaceira, dessa zona onde uma massa se aglomera para ver milagre, onde uma massa se aglomera para ganhar pão, onde uma massa se aglomera pensando que Jesus viabilizaria os seus projetos de destruir o Império Romano. Jesus, meu irmão, vai dizer o seguinte: na multidão ninguém pode ser discípulo. Na multidão, escondido na multidão, ninguém pode me seguir como discípulo. Porque, meu irmão, o discípulo se apresenta. O discípulo não segue nas trevas, o discípulo segue na luz. O discípulo, a discípula é aquele que diz: Senhor, eu estou aqui, conta comigo. O discípulo, meu irmão, é aquele que tem rosto, é aquele que tem identidade, é aquele que diz: Senhor, ainda que o caminho seja difícil, eu me apresento
conte comigo. O discípulo, meu irmão, ele tem nome. O discípulo, ele não vive na multidão. A multidão é o que a gente podia chamar hoje de um cristianismo genérico, né? Um cristianismo que só tem nome, um cristianismo de facilidades, um cristianismo, meu irmão, que não tem compromisso, um cristianismo onde o cristão não sofre por Jesus, um cristianismo onde o cristão não renuncia o seu ego, um cristianismo onde o centro do universo continua sendo o eu, onde a vida continua centrada em mim mesmo, nos meus projetos, no que eu sou, no que eu quero, no que eu almejo alcançar. Jesus vai dizer: não, na multidão isso acontece, mas no discipulado não, porque quem quer ser discípulo tem que renunciar ao seu próprio eu. Quem quer ser discípulo, sai da multidão e reconheça a cruz, tome parte na cruz comigo. E aí nós temos que nos perguntar: nós já saímos da multidão? Pior ainda, qual é a nossa multidão? Põe lá o outro slide. Qual é a nossa multidão? Para uns a multidão é a própria igreja. Não se pode dizer isso. A pessoa se esconde de Deus na igreja. Estou aqui, Senhor, mas não estou comprometido. Estou aqui, Senhor. Quem seguia na multidão podia ver os milagres de camarote. Olha que bacana, Jesus está curando um endemoniado. Nunca ninguém curou, Jesus está curando. Quem seguia na multidão podia ver multiplicação de pães e peixes. Olha que extraordinário. Nem Moisés fez isso. Olha o que o pescador da Galileia lá está fazendo. Na multidão as pessoas puderam ouvir as bem-aventuranças. Nas multidões as pessoas puderam ver, meu irmão, os discursos cheios de autoridade, de poder do Espírito Santo. Na multidão eles puderam ver muita coisa, mas na multidão ninguém pode ser discípulo. Teve que deixar o barco, teve que deixar a rede, teve que deixar a coletoria. E aí eu tenho que me perguntar todo dia: qual é a minha multidão? Na onde eu me escondo? Muitos se escondem na própria igreja. Talvez a igreja seja a sua multidão. Você está aqui há tanto tempo, mas não participa, não põe a mão na massa, não vibra, não se compromete. Você não tem nome, não tem rosto, não se apresenta, não diz: Senhor, eis-me aqui. Faz quanto tempo que a gente não ora assim: Senhor, eis-me aqui. Senhor, o Walter, eis ali. Usa até acabar. Senhor, eis o pastor ali, usa. Senhor, eis ali a Débora, usa a vida da Débora, Senhor. Senhor, eis ali o Milton, Pai, usa o Milton. Está na multidão. Está na multidão. Qual é a nossa multidão? Talvez a multidão seja os nossos pecados secretos. A gente não sai de lá nunca, porque sair de lá dói, sair de lá é incômodo. Meu irmão, talvez a nossa multidão seja o nosso egoísmo. A gente não consegue ver o perdido, a gente não consegue chorar pelo perdido. Ali é a nossa multidão, a nossa sensibilidade de coração é a nossa multidão. Não participamos. Qual é a sua multidão? Para ser e fazer discípulos, a gente precisa orar: Senhor, me tira do meio da multidão. Que a multidão seja a minha indiferença, sai daí em nome de Jesus. Que a multidão seja a minha covardia, saia daí em nome de Jesus. Que a multidão seja a minha mania de sempre criticar e nunca participar, saia daí em nome de Jesus. Isso é multidão. O diabo está feliz com você na multidão, Deus não está feliz com você na multidão. Talvez a sua multidão seja a sua avareza, ou você não pode doar a sua vida, não consegue doar o seu tempo, não consegue doar os seus recursos. A Bíblia dá um nome para isso, irmão: avareza. Talvez a sua avareza seja a sua multidão. Talvez, meu irmão, eu não sei. Precisamos orar ao Senhor: Senhor, me tira desesperadamente dessa multidão. Me tira, Senhor. E uma coisa, irmãos: se a gente não clamar a Deus, para Deus nos arrancar da multidão, sozinhos nós não saímos. Não saímos. É Deus quem nos chama. É ouvindo a voz do Mestre dizendo: quem quer ver, negue-se. Ouça a voz do Mestre dizendo: filho, filha, sai da multidão. Discipulado, venha ser discípulo. Venha descobrir a bênção que é ser e fazer discípulos. A multidão, meu irmão, se torna algo atrativo para o descompromissado, porque ele pode estar presente sem estar comprometido. E tem comigo, não é fácil sair da multidão. Eu me converti dos 15 para os 16 anos. Esse ano, em novembro agora, eu faço 39. De vez em quando ainda eu estou lá tentando sair, seguir Jesus, e eu olho e está lá o velho Franco: vem para cá, vem para cá, aqui é mais fácil, volta para a multidão, descansa um pouco, vem aqui na multidão, né? Descansa um pouco, senta aqui de novo, aqui tem sombra e água fresca. Para que tanto esforço, para que tanta lágrima, para que se comprometer, para que chorar, para que se doar? Vem para cá, outro vai lá no seu lugar, vem para cá. Irmão, todo dia o seu velho eu vai dizer para
você: é trabalhoso seguir Jesus. Descansa um pouco lá na multidão. É trabalhoso ser igreja, é trabalhoso, meu irmão, ser crente de verdade, é trabalhoso dar frutos, é trabalhoso dirigir um grupo de oração, é trabalhoso evangelizar adolescente, é trabalhoso dirigir uma célula. Deixa isso de lado, descansa na sombra de novo. A multidão está sempre de braços abertos, e é uma escolha de todo dia: multidão, Jesus, multidão, Jesus. E a gente fica, né? Dá 2 passinhos para cá, o Espírito Santo fala: não, o mestre foi para lá. Aí você dá 2 passinhos para lá de novo, né? De repente a carne fala: vai para lá. Você dá 2 passinhos para lá. O Espírito Santo geme por você diante de Deus: não, o mestre está para lá de novo. É uma escolha de todo dia. Porque na multidão, meu irmão, eu não preciso prestar contas. Na multidão, eu sou o Senhor da minha vida. Eu decido a minha história. Eu vou onde eu quero, faço o que eu quero, vivo do jeito que eu quero. O meu objetivo de vida é satisfazer a mim mesmo. Na multidão, não existe Senhor sobre a minha vida. Eu sou o Senhor da minha história. Na multidão, eu digo a mim mesmo: você é capaz, decida o seu caminho. Na multidão eu digo: os seus sonhos são os melhores, os seus projetos são os melhores. Deixa esse negócio de Jesus de Nazaré para lá. Siga os seus sonhos, siga o seu instinto, ouça o seu feeling. Na multidão eu não preciso me submeter ao senhorio de Cristo. Eu decido a minha vida. Por isso, todo dia a gente olha o mestre indo adiante e olha a multidão. Obedecer, não obedecer. Obedecer, não obedecer. Na multidão é gostoso, porque na multidão a gente não tem que tratar pecados. Nós precisamos deixar Deus tratar pecados no nosso coração. E sabe uma coisa? Talvez a gente nem queira ser tratado de alguns pecados na nossa vida. A gente já convive há tanto tempo. É aquela cicatriz que está lá há tanto tempo, deixando tudo tão estranho, que um dia você olha e ela faz parte. Eu queimei o braço quando eu tinha 7 anos de idade. Encostei numa panela quente e ficou uma marca parecendo um relógio. E no começo eu achava estranho, eu olhava e falava: meu Deus, como eu convivo com isso? Na adolescência principalmente, né? Adolescente adora tirar sarro do outro. Um adolescente pensa na 5ª série, chamando frango. Naquela época não existia bullying, mas a gente nunca era o frango, era o frango, era o Frankenstein, era tudo menos o Franklin, com uma queimadura que parecia um relógio. Só com o passar do tempo, aquilo deixou de me incomodar. E esses dias, irmãos, já fazia uns 15 anos que eu não pensava na cicatriz. E esses dias, olhando, passando um creme na mão, falei: meu Deus, cadê minha cicatriz? Porque a pele cresce, né? E a cicatriz anda. Eu me acostumei com ela de tal forma que ela continua ali, o meu braço continua com uma marca de queimadura, mas não me incomoda mais. Eu acho que na multidão a gente lida assim com os pecados, né? Está todo tempo ali, a gente perde ele de vista. Fala: onde foi esse bicho? Está ali. Aonde que ele está? Está ali. Ele está ali, sempre esteve, vai continuar estando, se você não sair da multidão. Está ali te controlando, te dominando, sugando o teu tempo, a tua vida, fazendo você fugir do propósito de Deus. Continua ali, continua ali. E um dia você se dá por conta e fala: nossa, ele está aqui mais feio do que nunca. Na multidão é gostoso, sabe por quê? Na multidão nós não precisamos ser tratados por Deus em áreas de resistências da nossa vida. Perdoa tua esposa, na multidão eu digo: não perdoa. Perdoa o teu marido, na multidão eu digo: não perdoa. Perdoa o teu irmão em Cristo Jesus, na multidão eu digo: não perdoa. Deus me diz: renuncia a você mesmo para você amar a outros, caminhar a segunda milha, entregar a capa, entregar tudo que eu digo. Deus me livre, eu vou para a multidão, porque na multidão, se me bate uma face, eu bato nas duas do cara logo de vez. Eu vou para a multidão, porque na multidão, se o cara me pede a túnica, eu dou logo uma rasteira nele, eu passo por cima dele, eu morro. Se ele me ofende, eu ofendo de volta. Se ele me odeia, eu odeio de volta. Se ele me agride, eu agrido de volta. Na multidão a gente não deixa Deus tratar. Na multidão a gente continua bicho feroz. A gente continua bicho rebelde contra Deus. Por isso a gente não quer sair da multidão. Deus puxa, a gente sai e a gente volta. Sai, a gente volta. Mas a boa notícia: a multidão é o conforto anonimato. E a multidão é um jeito da gente seguir a Deus nos nossos termos. Eu vou, mas vou de longe. Só que a multidão é um suicídio assistido, porque quem caminha na multidão caminha para a própria morte.
E a boa notícia é que Deus não quer a gente na multidão, então Ele vai te incomodar para te tirar da multidão, porque você tem valor para Jesus. A boa notícia é que por mais que você tente viver na multidão, o Espírito Santo de Deus vai te buscar e vai te incomodar e vai trabalhar no seu coração e vai te dizer todos os dias, ainda que você fique na multidão, aí não é o seu lugar é aqui. Ainda que você insista na multidão, o meu projeto é outro, vem para cá, porque Deus não desiste de trabalhar em nós, irmãos. Deus não desiste de nos chamar, Deus não desiste de nos usar, Deus não desiste de levantar a igreja, avivar a igreja, de fazer um reboliço, como, permita-me de parafrasear, Walter. Eu sempre aprendo, o Walter diz assim, irmão, vamos orar, Deus vai fazer um reboliço. Essa palavra reboliço pertence ao vocabulário do presbítero Walter, né? Todos têm, né? O Zé Mulher é fera, vamos orar, fera, Deus vai abençoar, né, Bavinha? O Paulo não sei, o Paulo não tem nenhum, o Valdir também não sei, a Maria também não sei. A Maria tem um também, ela fala assim, olha, irmão, só te digo uma coisa, olha, tem que orar, irmão. Esse te digo uma coisa, é a marca registrada da Maria. Mas a gente precisa pensar um pouco, irmão, sabe? Célula, não célula, seja lá o que for, nada vai dar certo se a gente tentar fazer sem sair da multidão. E aí Jesus vai dizer para a multidão as suas condições, verso 26, para a gente concluir. Põe lá o outro slide. Olha o verso 26. Na multidão não dá, na multidão não acontece, porque não são os termos de Jesus. Na multidão é gente curiosa, mas não comprometida. Na multidão é gente que tem religião, mas não tem o Filho de Deus. Aí ele vai dizer assim, olha, o negócio é o seguinte, verso 26. Se alguém quer vir a mim e não aborrece seu pai, e a mãe, e a mulher, e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Você não aborrece seu pai. Aborrecer o pai talvez seja até fácil, né? Se seu pai não for bravo. Aborrecer a mãe, ninguém deveria aborrecer a mãe nunca, porque um dia a mãe vai embora e dói quando a mãe vai embora. Então, se você aí mais jovem anda aborrecendo a sua mãe, põe a cabeça no lugar, né? Pede perdão para ontem. Não importa se a sua mãe tem 30 ou 80, liga para ela e fala, mãe, perdoa todas as asneiras que eu fiz em nome de Jesus, porque o dia que a senhora não tiver, o dia que essa mãe não estiver mais aqui, ai, como eu queria ter mais tempo. Aborrecer a esposa depende. Depende. Sem comentários. Aborrecer o esposo depende também, né? Se for um cara pacatão, assim, igual o Paulão, tranquilo. Mas aborrecer a nós mesmos é mais difícil. A gente aborrece todo mundo, mas a gente não se aborrece. Não estou nem aí, meu pai que sofre, minha mãe que sofre, minha esposa que se arrepende para lá, casou comigo agora aguenta. Meu filho que se aborreça para lá, se não quiser vai embora, que quem paga as contas sou eu, né? Que quem manda sou eu. Mas quando é a vez de nos aborrecermos, a coisa muda de figura, porque a gente tem uma síndrome de coitadismo dentro da gente, né? E a nossa síndrome de coitadismo sempre vai dizer assim, eu não mereço passar por isso. Eu não mereço ser infeliz. Eu não mereço ser frustrado nas minhas ambições a respeito de mim mesmo. Mas Jesus vai dizer que a gente precisa se aborrecer. E olhando Jesus falar isso aqui, parece que Jesus é um cara insensível. É insensível. E aparece até uma discrepância, porque a gente vai lá para os 10 mandamentos, e aí Deus dá aquelas tábuas para Moisés. E eu gosto mais da segunda tábua da lei do que da primeira, porque ser crente birrento só é mais trabalho para Deus te pôr no eixo. Deus deu a primeira tábua, o que Moisés fez? Não se assuste com essa expressão. Deu piti. Nilton? Chegou lá, viu o povão rodando lá no bezerro, quebrou lá no bezerro. Aí Deus falou que para ele, as tábuas não eram suas, eram minhas. Então agora você talha a outra e carrega ela para cima do monte. Eu vou escrever, você desce com a tábua de novo. Irmãos, interessante, né? Aborrecer a nós mesmos é tão difícil, mas Jesus parece insensível. Quem Moisés, peguei o fio da meada de novo, vai dizer assim, olha, quem não honra pai e mãe, né, não é abençoado diante de Deus. Não é esse o mandamento?
honra teu pai e tua mãe, para que te prolonguem os teus dias de vida, e tudo te vá bem sobre a face da terra. Está lá onde? Aonde? 10 mandamentos. Mas aonde estão os 10 mandamentos? Êxodo 20. Obrigado, Rosana. Nem eu sabia essa. Aí vai para Jesus. E aí Jesus chega para a multidão e fala assim: o negócio é o seguinte: aborrece o pai, aborrece mãe, aborrece o filho, aborrece todo mundo, o cachorro, o gato, o padeiro, aborrece o padre, o pastor, aborrece todo mundo. Parece que há uma incongruência, né? Não está casando as ideias. Mas a gente precisa entender o que Jesus está falando. Jesus não está dizendo para você não amar o pai, não amar a mãe, não amar o seu pastor querido, não amar a sua irmã querida em Cristo Jesus, não amar o seu presbítero precioso, não amar o seu irmão em Cristo Jesus. Não é isso. O que Jesus está dizendo é: quem quer ser meu discípulo, quem sai da multidão, antes de caminhar comigo, você respondeu uma pergunta, uma só. A pergunta é: quem você ama mais? Essa é a pergunta. Quem você ama mais? Meu irmão, porque se eu não amar Jesus mais do que tudo, quando o sapato apertar no discipulado, eu largo Jesus e volto. Quando meu irmão enfrentar dificuldade, eu largo Jesus e volto. Quando houver luto na minha vida, eu largo Jesus e volto. Quando houver desemprego, eu largo Jesus e volto. Quando houver conflito no lar, eu largo Jesus e volto. Porque eu vou achar que vai olhar para Jesus e vai dizer assim: o pior negócio que eu fiz na minha vida foi ser discípulo desse homem, e vai abandonar o discipulado. Pastor, isso está na Bíblia? Tá. Judas, em dado momento do negócio, ele olhou e falou assim: não, foi um péssimo negócio, porque ele dá o dinheiro tudo para os pobres. Não foi bom negócio. Ele só anda com gente de baixa estirpe. Não foi bom negócio. Se ele não é um rei como eu pensava que fosse, ele não é o homem que eu pensava que ele fosse, ele não tem as ambições que eu pensava que ele teria ou deveria ter, então eu vou e troco ele por algumas moedas de prata. Então, meu irmão, eu concluo dizendo: dá um passinho para fora da multidão, seja discípulo. Mas para ser discípulo, responda no seu coração: quem você ama mais. Eu amo mais a mim mesmo. Não responda apressadamente. Sabe o que Provérbios vai dizer? Peca aquele que fala precipitadamente. Se você ama mais a Jesus, renúncia não é difícil para você. Se você ama mais a Jesus, consagrar a sua vida não é difícil para você. Se você ama mais a Jesus, engajar-se nos projetos do reino através da igreja não é difícil para você. Quem você ama mais? Jesus disse: ide e faça discípulos. E se ide parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer discípulos parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer menos eventos, encontros, prédios e grandes produções significasse menos estresse, despesas, dívidas, reuniões e angariações de fundo, nós seríamos mais livres para experimentar o seu amor, amá-lo, amar o próximo, libertar, servir, enviar. E se ao invés de fazer concertos, bazares, palestras, boletins e erguer prédios, nós fizéssemos mais discípulos para amar, cuidar e ensinar as pessoas? Como ele fez. E como ele fez. E eles fizeram. Esta é a nossa missão. Este é o grande chamado. Amar, libertar, servir, ir onde se fizer necessário. Isto é discipulado. Isto é igreja.